Vamos lá, então voltando, né? Seguinte, volta lá então na virologia do corona, família coronavírus. A Como é que família, funciona na isso? verdade, é uma subdivisão de uma família chamada Nidoviralis, certo? Que o que é mais importante, isso talvez não seja tão importante, né, Vitão? Mas o que é mais importante no fim das contas é que tem sete cepas, na verdade, tipos de coronavírus que causam doença em humanos, Tá. certo? Quatro deles têm nomes super complicados, HCOV-N23, uma coisa assim. Aí, enfim, são Nunca vírus nem aí ouvi que falar são desses aí. Muito exatamente. Então, prazer. são, não importa muito. O que importa para a gente são três, na verdade, né? Que é o SARS-CoV-1, certo? Causador da epidemia aí de 2002, né? Isso, o MERS-CoV, causador da epidemia, que é o vírus do Oriente Médio, causador da epidemia aí de 2012, e o Boa. SARS-CoV-2 do Covid-19, tá? O Tá. SARS-CoV-2 é originado aí, tem características junto a esses outros vírus, tá certo? Então, ele também foi originado, a gente pensa, de um animal, de um morcego, e o foco inicial, cresce, que é aquele mercado de animais vivos de Wuhan, certo? O que é que acontece? Essas epidemias, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte: em relação o acometimento de humanos, tá? São vírus que geralmente são sazonais, ou seja, acometem mais, como os vírus do resfriado comum, nos meses de outono e inverno. Aqui no Brasil, a gente não tem muito essa referência, mas no sul do país, especialmente, aqui em Pernambuco, na verdade, a gente não tem muito, mas no sul do país isso fica bem definido. Os meses de outono e inverno são mais comuns tanto para a influenza quanto para os outros coronavírus, para rinovírus, e isso aumenta Perfeito. muito a quantidade de internações por síndrome respiratória aguda grave nessas regiões. E o que a gente tem aqui, na verdade, no Brasil, é um contexto atual de doentes que vêm se infectando a partir de um foco comum que foi se espalhando. Então, a gente acaba não pensando muito na sazonalidade. A grande preocupação atual é a seguinte: é que nos lugares onde o outono e o inverno é um pouco mais pesado, que nós tenhamos um colapso do sistema de saúde associado às internações por outros vírus junto às internações do Covid-19. Então, atualmente, essa é a grande preocupação quanto ao colapso do sistema de saúde. Lembrando disso aí, Entendi. então vamos lá. Isso aí, então, são 7 subtipos, três mais importantes, que são o SARS-CoV-1, o MERS e o SARS-CoV-2. Esses 7 subtipos podem causar doença em humanos, certo? Sobre Tá. especificamente o Covid-19, a gente já Boa. encontrou aí algumas cepas. Inicialmente, o pessoal de Wuhan descreveu aí dois subtipos, o subtipo L e o subtipo S, não confundir, para quem já está mais habituado com o tema, a o fenótipo de doença, que é diferente, né? O fenótipo de doença também é L e H, mas é como a doença se apresenta, especificamente a doença pulmonar. Seriam os subtipos L e S, inicialmente encontrados em Wuhan, o subtipo L, mais associado à doença na região lá de Wuhan, e o subtipo S, mais encontrado nas doenças, nos pacientes de fora. E aí tem estudos que já dividem A, B e C. Isso aí não é certo ainda, tá? Então, eu acho que agora, isso não é foco aí para a prova. Eu acho que o mais importante, inclusive, a gente já Entendi. encontrou uma questão, né, Vitão? Foi Isso. especificar quais são coronavírus, né? Então, lembrar do MERS e do SARS-CoV-1, certo? Tá. Eu acrescento assim, até a gente vê, né, pela variedade de subtipos, um detalhe que talvez caia em prova. E é básico, né? É um vírus de RNA, né? Então, Isso, como todo bom vírus de RNA, é um vírus que isso. ele tem um potencial mutagênico maior, né? Ele usa enzimas do vírus para corrigir mutações. Então, elas funcionam pior do que num vírus de DNA que usam as nossas enzimas. Então, é um conceito que você consegue entender a mutagenicidade, né, do vírus e Uhum, pode cair em uhum. prova ele brincar com esse conceito, né? O que é vírus DNA, o que é vírus RNA. Então grava que Covid é vírus RNA. Talvez seja uma Uhum, questãozinha uhum. bestinha de É, prova, mas que faça você ganhar uma é. alternativa, né? Uma besteira também é assim, o nome coronavírus é causado mostrado pelo aspecto
da característica de incoroa Incoroa, na né? micrografia eletrônica, então na microscopia eletrônica. Então, isso é um vírus de RNA, um vírus mais mutável e que a gente não sabe exatamente quais vão ser as implicações dessa mutação para as próximas pandemias. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, pensando também em vacinação. Só uma perguntinha assim que eu fiquei em dúvida também, Tomás. Coronavírus é normalmente vírus do mal, é vírus do bem? Porque a gente, Isso. quando estuda isso, vai estudar lá na pediatria, né? Então, vê lá e não dá muita bola para ele. Ah, tá, é vírus de resfriado, Não, enfim, isso é vai lá olhar para o importante. influenza e... Isso é importante. Ó. O que é que acontece? Vamos lembrar um pouquinho do conceito de letalidade, né? O conceito de letalidade. Então, o quantos doentes que se infectam com determinada doença evoluem para um desfecho fatal, né? Um desfecho morte. A gente tem visto que o coronavírus, a letalidade real dos estudos, a letalidade real não, desculpa, a letalidade dos estudos fica em torno de 2 a 3%, a depender, evidentemente, da localidade e do nível de gravidade dos doentes. Isso eu vou falar do um pouquinho novo mais na coronavírus, frente. né? Isso, do novo Isso do coronavírus. novo E aí coronavírus, vamos né? lembrar das outras epidemias. A epidemia de SARS-CoV-1 na China, porém, na China e algumas outras regiões asiáticas, em 2002, teve uma letalidade em torno aí dos seus 10%. O que não é nada comparável à epidemia do MERS-CoV, que em 2012, ali no Oriente Médio, causou em torno de 35% a 40% de mortalidade nos doentes que se infectaram. Lembrando que, conceito outro que é importante lembrar na Covid-19, nós temos nós temos uma estratégia de testagem falha na maioria dos países, certo? E dentro do quadro clínico, dos 100% de doentes, 85% vão ser assintomáticos ou leves. Então, especialmente no Brasil, que não tem uma estratégia de testagem em massa, a estimativa é que o número de doentes real possa ser de 7 a 10 vezes maior do que a taxa mostrada a partir dos testes. Então, a gente E acha talvez que... a letalidade seja 10 vezes menor, Isso, né? então a letalidade pode ser 7 a 10 vezes menor. Então, imagina o tamanho do problema, né? Se hoje no Brasil nós estamos chegando aí em torno de 1 milhão, acho que 1,5 milhão, né, hoje, de infectados, talvez, e 58 mil a 60 mil mortes, a gente pode ter aí em torno de 420 a 500 mil mortes aí estimadas. O número de mortes, na verdade, isso aí é um conceito que tem que se falar, não deve ser tão superestimado, certo? Subestimado, desculpa. Mas a gente sabe que as internações pela chamada síndrome respiratória aguda grave, que a gente vai falar desse conceito mais na frente, Certo. elas aumentaram muito nos primeiros 6 meses desse ano. E muitos doentes com síndrome respiratória aguda grave que estão morrendo sem diagnóstico. Então, talvez a mortalidade por coronavírus também esteja subestimada. Mas a letalidade dessa doença, se for perguntar de prova, eles vão colocar entre 2 a 3%. E uma pegadinha da parte de preventiva pode ser essa história de que é subestimado, porque a maior parte dos casos é assintomático e os pacientes não testam, certo? Tá. Subestimado a prevalência e superestimada a letalidade. A Né? Só para ficar letalidade, claro aí pro exato, pessoal. isso. Bom, vou pegar esse gancho da preventiva para a gente destrinchar. A gente prometeu aí passar um pouquinho pelas especialidades, né? Talvez aí a preventiva e a clínica dominem, a gente vai dar uma rabiscada na pediatria, na GO e na geral, mas, enfim, você mencionou um conceito importante que é o conceito de letalidade, né? E ele caminha muito junto com o conceito de virulência, né? A capacidade de gerar caso grave, de gerar óbito. Eu queria trazer 2 outros conceitos que seriam a infectividade, né? A capacidade de você transmitir um para o outro, isso pode cair eventualmente na tua prova, e a patogenicidade, que é a capacidade da doença gerar sintomas, né? E ele pode, eu imagino que as questões, a gente até já conversou sobre isso em outros momentos, eles possam brincar com o que é aumenta, o que é que diminui, o que é que a patogenicidade é alta ou é baixa, a virulência é alta ou baixa, a infectividade é alta ou baixa. Conversa um pouquinho com a gente sobre isso. Eu acho que, na verdade, eles vão querer comparar, né, Vitor? Eles vão querer comparar com alguma outra doença. Então, assim, se a gente vai imaginar que a comparação vai ser feita, por exemplo, com o Ebola, né?
Então, a gente vai saber que a taxa da letalidade é significativamente menor, certo? A taxa de virulência também é significativamente menor, certo? E a infectividade é maior, tá? Por exemplo, com o ebola. A efetividade é altíssima, né? Mas, enfim. Pensando, por exemplo, no MERS-CoV, né? MERS-CoV e SARS-CoV-1. A infectividade deles do coronavírus em relação, por exemplo, desculpa, acho que é melhor a gente comparar com influenza, né? A infectividade da doença é altíssima, certo? A infectividade aí fica em torno de 2 a 2,5, uma pessoa doente infectando 2 a 2,5 pessoas, né? E a virulência... Parece pouco, mas vira exponencial, muita gente, né? Exato. E a virulência de causar é baixa, certo? A virulência do Covid-19 é baixa. A taxa de letalidade também a gente pode considerar que é baixa. Então, assim, eu acho que a prova vai querer colocar como comparativo, mas a gente precisa saber que a letalidade, no geral, é baixa, certo? A infectividade é alta, em comparação à maioria das outras. E a patogenicidade baixa também, né? E a patogenicidade também é baixa, né? Porque a gente sabe que 85% dos casos é sintomático. Então, letalidade, a gente precisa pensar na mortalidade dos doentes. Infectividade, a gente precisa pensar na transmissibilidade. Então, geralmente, ela vai ser alta. E infectividade, patogenicidade, a gente vai precisar pensar que ela geralmente é baixa. Por quê? Porque 85% dos doentes são assintomáticos ou oligossintomáticos, certo? Isso é um conceito que vem desde o começo da pandemia e continua sendo verdade, tá? Então, a gente precisa colocar isso na cabeça, que isso ajuda a gente a entender esse conceito de preventivo. Beleza. Tu mencionou uma coisa que eu achei interessante e eu acho que vale a pena tecer um comentário, porque talvez o pessoal possa se confundir. A epidemia do coronavírus, apesar de ter tido uma fonte inicial, supostamente essa pessoa aí que foi lá e fez um rango com morcego e tudo mais, a gente entende a epidemia, né, que depois virou pandemia, como uma epidemia propagada. Ela é diferente da epidemia explosiva, né? Então, a diferença desses conceitos é basicamente a fonte, né, Vitão? Assim, a progressão lenta ou exponencial ou geométrica dos casos tem pouco a ver com isso. Tem mais a ver com a efetividade, né? Que é um conceito que a gente falou antes, e mais a ver com o que se faz para controlar essa doença, certo? E a facilidade de transmissão. No caso do coronavírus, a epidemia é propagada. Pessoa a pessoa, né? Transmissão pessoa a pessoa, epidemia lenta, certo? Não é basicamente você abrir uma caixa do tesouro e sair um vírus que sai pegando todo mundo, né? Que isso seria, teoricamente, uma epidemia explosiva. A partir de um ponto comum... Isso. Como se alguém colocasse o coronavírus na nascente de um rio lá e todo mundo bebesse aquela água ao mesmo tempo e infectasse, né? É uma epidemia explosiva nesse caso. Não sei se... a gente pode pensar até na história da cervejaria, né? Não sei se você está lembrado. Sim. Isso. Falando em beber, aquela história da cervejaria foi uma fonte comum, onde 40, 50 pessoas se contaminaram. Sei que não é uma doença infecciosa, mas a gente pode pensar mais ou menos nisso aí. É como se fosse uma explosão de casos. Fazer um raciocínio análogo, né? Isso. Entendi. É uma explosão de casos. E no caso do coronavírus é uma epidemia propagada, né? Epidemia que vai lentamente se transmitindo pessoa a pessoa, mas através da contaminação de várias pessoas e diante da alta taxa de infectividade, essa epidemia, o número de casos aumenta de forma geométrica, né? Exponencial. Então, se tivesse que dizer, a bronca do coronavírus é a sua transmissibilidade, a sua infectividade, né? Muito provavelmente, exato, né? Exato. É isso e aí que a tá outra fazendo bronca. A gente sofrer agora, né? Isso. E tem outro problema, né? Na verdade, que é a taxa de transmissão dos pacientes assintomáticos, certo? E a gente precisa entrar dentro desse contexto. Eu acho que isso a gente vai falar um pouquinho de diagnóstico, mas eu vou explicar um pouquinho agora, tá? O que é que acontece? Já se falou em uma taxa de contaminação de pacientes assintomáticos de mais de 80%, ou seja, mais de 80% dos assintomáticos, ou seja, 60% do total de casos poderiam transmitir sem saber que estão transmitindo. Houve aquela confusão no mês passado que a porta-voz da OMS chegou a comentar que o nível de infecção, de infectividade do paciente assintomático era baixíssima,
mas isso foi retratado depois. Alguns estudos começam a estimar... Gerou uma confusão absurda, né? Isso, aqui no Brasil, inclusive, né? E isso coloca mais ou menos entre 25% a 30% dos pacientes assintomáticos, o que é um universo enorme de gente ainda, né, Vitor? Como transmissores. Então, a gente precisa lembrar que, sim, existe transmissão assintomática. Porém, o principal modo de transmissão é através da exposição do indivíduo não infectado a gotículas /aerossóis do paciente infectado. Maravilha. Certo? E aí entra o contexto de equipamentos de proteção individual, proteção de pessoal de saúde e proteção e medida de contenção, certo? Então, assim, o que a gente tem hoje? Acho que a gente já pode comentar isso agora. Vamos falar mais um pouquinho da parte preventiva, né? Tu mencionou uma coisa que eu achei que valia a pena falar. Quando a gente fala de transmissão, é porque talvez mais um conceito de preventiva é que esses pacientes talvez estejam em incubação, né? Que é o que eles chamam de pré-sintomáticos, né? Pelo que eu entendi. O diferencial era esse, né? É um cara que vai abrir, né, o sintoma ainda mais na frente, e esse tem um potencial talvez maior de infectividade. E uma outra coisa que eu queria que tu destrinchasse um pouco mais, já em conceitos de preventiva, era a parte de transmissão, né? A gente sabe que tem transmissão horizontal, vertical, direta, indireta, imediata, mediata. Fala um pouquinho disso. Vamos tentar esclarecer como é que isso poderia cair em prova. Em relação à transmissão, a transmissão horizontal, né? Existe a história da transmissão horizontal e vertical, né? A gente sabe que não existem casos comprovados ainda da transmissão vertical, que é diretamente gestante e feto. A transmissão da doença, ela é horizontal indireta. Desculpa, direta. Horizontal direta, que é o seguinte, pessoa para pessoa transmite, uma pessoa infectada transmite para a pessoa do lado, horizontalmente, que não está infectada, certo? A transmissão indireta, ela precisaria de um vetor, né? Precisaria de um vetor, tipo, pensando aí no... a dengue, o chikungunya. Aedes aegypti, isso, a Aedes aegypti que é vetor da dengue, chikungunya e zika, certo? Já a transmissão direta, existe a história do mediata, que é das doenças respiratórias, e imediata, que é aquele patógeno que que não passa pelo meio ambiente, que, por exemplo, a transmissão de HIV e doenças sexualmente transmissíveis, certo? Então, lembrando, o coronavírus, ele tem uma transmissão... né? Enfim. Isso. Uma transmissão horizontal, certo? Mediata, tá? Horizontal, direta, mediata, tá certo? E é isso. Acho que tu perguntou alguma outra coisa, não? Não, acho que por aí. Eu acho que para encerrar a preventiva, 2 comentáriozinhos. Primeiro, doença de notificação imediata, né? Então, você tem até 24 horas. Como a gente vai notificar? A gente fala um pouquinho no quadro clínico, né? O que é síndrome gripal, o que é síndrome respiratória aguda grave. A gente pode falar mais na frente um pouquinho. Certo. E eu acho que a parte de prevenção, né? Pode cair prevenção primária, secundária, terciária, quaternária. Eu exemplificar para a gente assim, eu acho que é importante lembrar também. Eu acho que é importante lembrar também, antes de falar disso, dos conceitos de epidemia, pandemia, maravilha, né? Surto e endemia, né? Às vezes a gente acha que está tão consolidado, né, para o pessoal isso, mas acho que vale a pena essa revisão, sim. Então, assim, pandemia, o conceito de pandemia, gente, assim, pandemia, no fim das contas, ele ultrapassa o escopo da epidemia diante do seguinte contexto. A pandemia, ela é declarada, e aí, assim, quem declara a pandemia? No nosso caso, foi a OMS, né? Nesse caso da coronavírus, foi a OMS. Mas isso pode ser também um governo, enfim, isso aí não tem uma grande definição. Mas a pandemia, a epidemia passa a configurar uma epidemia, primeiro, quando existe registro da doença nos 6 continentes, no fim das contas, e os esforços... Passa a configurar a pandemia, né? Isso. Pandemia, isso. E os esforços para conter a doença não estão sendo mais suficientes, certo? Então, foi exatamente isso que a OMS fez lá no comecinho de março, tá? Quando inclusive mudou o nome da doença, começou a chamar realmente de Covid-19, declarou uma pandemia porque declarou que os esforços para conter a doença não estavam sendo suficientes e ela já havia se espalhado dentro dos 6 continentes, certo?
Aí surto é Maravilha. aquela coisa, né, Vitor? É quando acontece um determinado número de casos numa região específica, né? Certo. Dengue pode haver um surto, né? Não pode ser uma epidemia, porque às vezes dengue, por ter um foco comum, aquilo que a gente conversou de novo, por exemplo, uma água parada, apesar de precisar de um vetor, a dengue pode ter surtos em bairros, por exemplo, né? A Uhum. epidemia é quando os surtos ocorrem em várias regiões, esmiuçando dessa forma, né? E a endemia não é, na verdade, uma questão de quantidade, né? A endemia é aquela doença que se manifesta frequentemente em determinada região, doenças endêmicas, né? Então é um conceito Perfeito. diferente, certo? Então só lembrar, a Tá. pandemia é 6 continentes, os esforços para conter a doença já foram ultrapassados e a gente não consegue mais conter a Maravilha. doença com o que a gente tem feito. Pronto, fala só um pouquinho da parte de prevenção, né? Como é que a gente pode adaptar à realidade do coronavírus? Porque geralmente as provas elas perguntam, dão algumas medidas, né? E Uhum, eles uhum, perguntam, o que é prevenção primária, o que é secundária, o que é uhum, terciário, o que é uhum. quaternária. Tá. Vamos tentar colocar na realidade do corona, porque eu acho que isso Isso, pode cair. isso. Então, assim, desde o começo a gente fala muito em isolamento, né? Isolamento social, isolamento horizontal. E o que é que isso representa? Isso representa aí uma prevenção primária, né? Prevenção primária populacional. O lockdown, as medidas de lockdown e de isolamento Certo. social são medidas de prevenção primária a nível populacional, tá? Então, assim, Para um cara que não está doente, né? Um cara que isso, isso. estamos bem, assintomáticos, e aí vamos todo mundo ficar em casa, né? Isso, prevenção primária populacional. Então, Perfeito. higiene de mãos, uso de máscaras, uso de desinfecção de ambientes, desinfecção de objetos e superfícies. Lembrando que logo no comecinho também da pandemia já saíram estudos onde o coronavírus pode ficar em superfície por até 96 horas, tá? Ou seja, 4 dias. Então, a prevenção de contaminação de superfícies. E aí vem prevenção primária. É Beleza. isso, você evitar, né, que a doença se espalhe, certo? Prevenção secundária, você Período já pré-patogênico, né? isso, você já tem os Pré-patogênico, né? prevenção secundária, você já tem um cidadão doente, né? Você já tem uma pessoa Beleza. doente, então a partir da prevenção secundária você já tem um cidadão doente, onde ele vai precisar ser isolado. Então, o isolamento de casos a partir da prevenção secundária vai levar é uma medida de prevenção secundária, certo? A Massa. prevenção terciária é quando o cara já adoeceu e a gente vai tentar minimizar os danos, certo? Daquela Tá. doença no pós ou no pré-alta, enfim, com medidas como tratamento adequado de infecções secundárias que possam vir durante a doença, fisioterapia no pós-alta, é, Reabilitação, né? Como um todo, né? reabilitação como um todo. Eu acho que reabilitação é a palavra mais certa para encaixar em prevenção terciária na prova, não é verdade? E a prevenção. Quaternária, né? Prevenir iatrogenia. Isso, a prevenção quaternária é a gente prevenir a heterogenia e é assim, e é um conceito que deve estar muito em alta, tá bom? Dentro do Covid. O que é que acontece? A gente tem estudos lá no começo com todo tipo de droga, né? Hidroxicloroquina, ivermectina, são drogas que mostraram ação in vitro contra outros coronavírus, contra o vírus da dengue, e foram transferidas do seu conhecimento, extrapolados para o Covid-19. Mas a gente sabe que a hidroxicloroquina, no maior ensaio, apesar de ter sido um ensaio na Lancet que causou um pouquinho de discórdia por conta de uma certa mexida nos dados, a gente viu que a hidroxicloroquina não só não melhorou o desfecho dos doentes, como também aumentou a taxa de complicações cardiovasculares por alargar o intervalo QT e levar à arritmia, mas geralmente por alargamento do intervalo QT. Então, assim, a prevenção quaternária é a gente evitar iatrogenia, é a gente evitar fazer anticoagulação plena nesses doentes, que é outro conceito que surgiu, e o doente sangrar, certo? É a gente evitar fazer ivermectina num doente com insuficiência hepática, é a gente evitar fazer o Clexane, a enoxaparina, num doente com insuficiência renal. Então, assim, essas coisas entram no contexto de prevenção quaternária. Eu acho que é Isso. isso. Tem os danos que a gente consegue prever, né? E lembrar que a Isso. gente tem uma série de efeitos que a gente não consegue prever, e é por isso que a gente tem que ter realmente muita parcimônia. Acho que entra no contexto de Fast Science, que você Uhum, já uhum, comentou, uhum, né? uhum. E acho que é uma boa pedida também cobrar prevenção quaternária. Dá para Isso. perceber que a gente perdeu, não, né? Ganhou muito tempo aqui, passou um foco maior em preventiva, né? Porque parece-me que é o que tem mais conceito estabelecido, né? Essa parte de Isso. epidemiologia muito forte.
né? A gente vai falar de testes ainda diagnósticos, mas acho que é a hora de entrar em quadro clínico e como a gente pode reconhecer eu esses acho doentes, que né? eu acho que vai servir muito a Covid-19 como introdução de questões sobre preventiva, sabe? Boa. Então, ele vai começar a falar, no final de dezembro de 2019, houve uma pandemia, a identificação de um novo surto de pneumonia causada por um vírus de aspecto desconhecido em Wuhan, na China. Declarou pandemia em março. O que é pandemia? O que significa declarar uma pandemia? O que é surto? Né? Então, eu acho que essas pequenas coisas vão cair e ensaios clínicos também talvez seja uma coisa importante que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Beleza. Segura para o tratamento, segura para o tratamento. Menciona um pouquinho, então, fala um pouquinho para a gente de quadro clínico, como é que a gente reconhece esses doentes, fases de doença, marcadores prognósticos, enfim, fica à vontade aí. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre fatores de risco, né? Fatores de risco e grupos de risco, que são duas coisas diferentes, né? A gente precisa entender que os grupos de risco são mais ou menos aqueles onde você já tinha grupo de risco para influenza, certo? Então precisa lembrar, né? Idosos, né? Pessoas com doenças pulmonares crônicas, pessoas com doenças sistêmicas crônicas, como pressão alta, diabetes, certo? Só que com uma exceção em relação à influenza, e é uma exceção que eu acho que todo mundo já sabe também, que é os pacientes, as crianças, né? A gente tem visto que são doentes que fazem quadros raramente mais graves, certo? Geralmente quadros assintomáticos ou oligossintomáticos. Então, assim, a gente vai colocar como grupo de risco aí, principalmente a idade acima de 65 anos, portadores de doença crônica, especialmente diabetes, certo? Hipertensão e doença cardiovascular. Gestante é uma dúvida, certo? Existe uma chance de fazer um quadro mais grave. A gente tem visto alguns quadros graves também em gestantes, tá? Mas eu colocaria dentro de prova. Só relembrar, né, Vitor, que todos esses conceitos aqui não têm nenhuma referência. A gente está falando aqui o que a gente tem visto na prática. Não sei se você concorda com isso, né? Então, assim, gestante também é um grupo que pode fazer uma doença mais grave. E isso são os grupos de risco. E aí os fatores prognósticos, né? Então, assim, só falando um pouquinho sobre o quadro clínico. A doença, a gente consegue dividir o quadro clínico em mais ou menos 3 fases. E eu acho que isso é uma coisa que pode ser cobrada em prova. Isso é uma grande diferença do coronavírus, do Covid-19, em relação a outras síndromes respiratórias, certo? Por quê? Porque geralmente as síndromes respiratórias, sejam elas causadas por uma pneumonia bacteriana ou por pneumonias virais por influenza, elas não têm uma apresentação bifásica, essa palavra é importante, bifásica, como a Covid-19, né? São doenças onde geralmente a fase de convalescência é curta, ou seja, a fase de sintomas constitucionais é curta, fica aí em torno de 1 a 3 dias, e a fase de pneumonia é mais precoce, e a fase a diminuição da atividade inflamatória da doença também é mais precoce. O que é que a gente tem visto no Covid de uma forma muito clara, né? Os doentes nos primeiros 7, a gente pode dividir em 3 fases. E você pode mais ou menos dividir dia 1 a 7, do dia 8 ao dia 14 e do dia 15 para frente. Então, assim, dia 1 ao dia 7 de doença, a partir do surgimento dos sintomas. É uma fase de sintomas constitucionais, certo? Febre, náusea, vômito, diarreia. E aí tem a questão muito importante que diferencia especialmente da influenza, que é a questão dos sintomas de via aérea superior, certo? Primeiro, a tosse do Covid, que é a manifestação, uma das manifestações mais comuns, junto com a dispneia e a febre, ela é seca, certo? Geralmente é o que a gente chama de gripe seca, tá? Em associação em até 33% dos casos nas primeiras amostras, mas chegando a mais de 50% em algumas amostras, até porque a gente começou a perguntar sobre isso, a anosmia e a ageusia ou digeusia, né? Que é a anosmia, a perda do olfato, e a ageusia, a perda do paladar, e digeusia é a mudança do paladar. Distorção, isso, né? Distorção, isso. A palavra é essa. Distorção do paladar, certo? Isso tem se relatado em até 33% dos casos.
Lembrando só, uma questãozinha que também pode cair em prova. Essas alterações, anosmia e ageosia, podem durar até 3 meses, certo? Legal. Então, isso, depois da doença, elas podem durar até 3 meses. Então, primeiro 7 dias de febre e sintomas constitucionais. Sintomas gastrointestinais acontecem em até 50% dos doentes, certo? E são fatores, inclusive, de pior prognóstico. Se alguém falar que é raro, você já pode marcar falso, então, né? Já pode marcar falso, não é raro. Dificilmente, não é raro, né? Não é raro. Ponto comum, né? Isso, a gente pode falar de algumas coisas que são raras lá na frente. A partir do 8º dia começa a fase de pneumonia, certo? E é aí que a pneumonia geralmente se instala. E aí você vai ver aquele doente que só começa a sentir falta de ar a partir do 8º dia. Isso você não vê em nenhuma outra doença, né, cara? Sim, vê em poucas outras doenças, mas no influenza, se o paciente tem uma pneumonia aguda, ele vai estar em insuficiência respiratória no 3º dia de sintomas, certo? Então, na COVID-19, a fase de instalação da dispneia e da insuficiência respiratória fica em torno do 8º ao 11º dia. A insuficiência respiratória se instala em torno do 10º dia, certo? Isso é a média. Pode ir até o 14º dia. A partir do 14º dia, começa o grande mistério da COVID-19, que é a síndrome inflamatória, certo? A tempestade inflamatória, a tempestade de citocinas, que é um termo que eu ouvi... Até alguém me disse dessa semana que é um termo que está na moda, né? Agora é luxo falar de tempestade de citocinas. O que é a tempestade de citocinas? Basicamente o seguinte, o SARS-CoV-2, né, que é o agente patogênico do coronavírus, ele tem um potencial de infectar diversos órgãos e causar uma resposta inflamatória muito intensa. Muito intensa. E essa resposta inflamatória, mesmo após a fase de replicação viral, que são aqueles primeiros 7 dias, que é onde o vírus está se multiplicando, a resposta inflamatória se perpetua. E essa resposta inflamatória que se perpetua é o que causa as manifestações da 3ª fase da doença, que é lesão renal, que é um doente com pneumonia bacteriana secundária, que é um doente com pneumonia viral extensa. E isso, dano cardíaco, né? Enfim. Isso é importante até para a gente entender sobre o tratamento. Porque do 1º ao 7º dia é a fase de replicação viral. Tá? Então é aquela fase onde a gente precisa deixar o nosso sistema imune, nossos linfócitos, o mais livre possível para combater o vírus e diminuir a resposta inflamatória lá na frente. A partir do 8º dia, a replicação viral diminui muito e a gente começa a ter a fase de instalação de pneumonia. E aí, a partir desse momento, a gente pode começar a lançar mão de terapia imunossupressora, né? Corticoide e outras opções que a gente tem tido por aí. Pensando naqueles que atacavam o vírus, que era pensando nisso, né? Hidroxicloroquina, ivermectina. Se você quer fazer e se você acha que tem benefício, você precisa fazer nas primeiras fases, que é onde existe replicação viral, certo? O racional seria esse. O racional seria não, esse. Aí já são outros 500, é outra coisa, tá certo? Então esse é o quadro clínico. Acho que divide bem nessas 3 fases. Imagina que a replicação viral acontece nos primeiros dias e a pneumonia acontece a partir do 8º dia, que você vai ter aí um bom parâmetro para a prova. Tá? E lembra disso, paciente que tem sintomas, se aparece um quadro clínico, o paciente teve sintoma, aí, começou com sintomas, o cara cita uma perda do olfato, e a partir do 8º dia ele entrou em insuficiência respiratória, perguntando qual é o patógeno mais provável, pode marcar COVID, que esse é um dos principais indicadores dessa doença, tá? Me tira uma dúvida, em termos de... A insuficiência respiratória, você já falou, né, uma das principais complicações, ela se manifesta através de uma entidade característica, né? E acaba sendo o grande fator de mortalidade desses doentes. Fala um pouquinho da síndrome de desconforto respiratório. Isso, a síndrome de desconforto respiratório agudo, só colocando, né, gente, é uma coisa que a gente já vem estudando aí há muito tempo e é definida aí como uma queda dos índices de oxigenação, que é basicamente, né, a relação PDO2 sobre a FiO2 que você dá para o doente abaixo de 300, tá certo? E a síndrome do desconforto respiratório agudo, ela é caracterizada pelos sintomas de dispneia intensa, hipoxemia, desconforto respiratório, evidentemente, uso de musculatura respiratória e, geralmente, necessidade de intubação orotraqueal, tá certo? Eu não vou entrar aqui no contexto de que alguns dos doentes nós temos manejado um pouquinho mais de tempo com relações baixíssimas, né, com índices de oxigenação baixíssimos, tentando evitar uma intubação.
tá? Mas pensando em prova, a gente precisa ter essa definição em mente. Entendi. A gente até observa isso na prática, né? Há uma certa tolerabilidade maior do que a gente via habitualmente, né? As saturações Isso. ali de 90, 91, paciente bem, vai Isso. levando, né? Isso vem muito do Entendi. mecanismo fisiopatológico da doença, né, Vitor? A gente tem visto que a doença ela não é uma doença que, primeiro, não causa tanta dispneia nos doentes, é uma dispneia incapacitante. Porque se você imaginar um paciente com pneumonia, saturando 90, 91, um cara que era saudável, esse cara vai estar com muita falta de ar. Então, isso é da fisiopatologia, de ter um acometimento mais vascular, Perfeito. do endotélio, uma reação inflamatória diferente, que é uma coisa até um pouquinho mais aprofundada, acho que a gente pode falar mais à frente. Tá bom. Bom, quadro clássico você já falou, né? Então, não tem muito o que comentar mais além disso. Mas aí eu queria que você refinasse esse conhecimento falando de duas populações específicas e o que é que a gente pode levar aí para a prova de pediatria e para gineco, né? A gestante e a criança. Isso. Vamos lá. Em relação à pediatria, vamos falar primeiro. A gente sabe que Tá, o que a gente já havia pensado e imaginado desde o começo, pensando nas outras síndromes respiratórias agudas graves, era que as crianças seriam um grupo de risco, né? Mas a gente tem visto que isso não é tão verdade. São menos propensas a desenvolver um quadro clínico, certo, da doença, certo. menos propensas a desenvolver quadros graves, mas pensando no conceito de epidemiologia, elas são mais consideradas até, entre aspas, vetores, né? Elas, por ter um hábito de higiene diferente, por... Não lava a mão, basicamente, Isso, né? exatamente. Por circular de uma casa para outra, né? Pode, na verdade, servir como um vetor disso aí para adultos com fatores de risco e para idosos, tá? Então, Entendi, isso é o que a entendi. gente acaba pensando aí mais para criança. No ponto de vista de pensar no quadro clínico desses doentes, aí tem uma coisa que é muito interessante, que eu acho que vai ser uma questão certa na prova de pediatria desse ano, que é em relação a algumas síndromes inflamatórias que se apresentam como um quadro de vasculite, né? Opa, E especialmente como uma síndrome com uma doença de Kawasaki, certo? Ou Kawasaki, como você queira chamar, simile, né? Like, Kawasaki-like, né? Então, assim, doentes que se apresentam inicialmente com um quadro de um COVID leve, um COVID assintomático, com estado febril mais permanente, que se apresentam com um quadro clínico semelhante a uma doença de Kawasaki e que podem evoluir, num contexto muito tardio, para uma síndrome inflamatória multissistêmica grave, certo? São doentes que chegam inflamados, com consumo de fator de coagulação, com um quadro de choque grave, um quadro séptico grave. E o conceito que precisa ficar na cabeça é o seguinte: esses são parte da fase posterior, da terceira fase do Covid. Então, assim, é uma desregulação do sistema imune causado pelo coronavírus, mas que só se apresenta tardiamente dentro do contexto. Então, se você vem para mim de perguntar numa prova se um paciente com síndrome inflamatória multissistêmica, que se apresenta no começo dos sintomas de uma doença infecciosa, COVID é um patógeno provável? A resposta é não, tá? Então, certo. COVID e síndrome inflamatória multissistêmica são coisas que geralmente ficam distantes dentro do contexto da criança, certo? E aí aquela criança que se Tá bom. apresenta com febre, com conjuntivite, com sintomas de trato gastrointestinal, com mucosite e tal, e evolui para choque, você pode pensar em síndrome inflamatória multissistêmica, certo? Acho que uma outra coisa da pediatria que vale levar rapidinho é que pediatria e GO, né, basicamente, recém-nascido de mãe Covid positiva tem que ser tratado como suspeito, né? Apesar da gente não ter uma transmissão intrauterina como uma característica de modo principal de transmissão, a gente já viu que a transmissão direta, Uhum, horizontal, uhum, enfim, uhum, 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 uhum. a gente entende que esse paciente é um paciente de risco, deve ser isolado e testado. Acho que era um Uhum. tema que vale a pena. E eu acho que Kawasaki é uma ótima pedida para a prova, tá? Isso, isso. Então, pessoal da pediatria, essa vasculite tem uma chance enorme de cair. Dá uma olhadinha nos critérios clínicos, diagnóstico clínico, complicação principal, aneurisma de coronária. São Isso, coisas que podem estar envolvidas aí nessa questão. Né? Acho que isso. de pediatria, basicamente é isso. Acho que tem até uma outra questão
Diz. Eu acho que é importante a gente falar também, assim, o RN é sempre suspeito, né, de mãe COVID positiva, você só separa se ele for da mãe, se ele for negativo, certo? E eu acho que é importante a gente comentar, eu acho que a gente comentaria sobre isso em GO também, sobre leite materno, né, amamentação, que também a gente vai comentar em GO. Boa. E quais são enfim, as secreções onde o coronavírus, o Covid foi encontrado e quais são as realmente infectantes, certo? Então, assim, se você faz uma revisão rápida da literatura, você vai ver que a gente encontrou Covid no escarro, certo? Obviamente, né? Na saliva, no lavado broncoalveolar, certo? É um outro contexto também. No sêmen e nas fezes. Não existe comprovação de secreção vaginal, e aí entra o conceito de transmissão, né? Não muda a via de parto, né? Não vai Isso, mudar a via de exato. parto. Não muda a via de parto. Nem líquido amniótico também, nem né? líquido amniótico e nem leite materno, certo? Então, assim, a maior porcentagem de crianças, filhas de mãe Covid positivo, infectados, se deve à proximidade mesmo do contato, né? Porque você não vai separar a criança da mãe se você não souber que a mãe, obviamente, é Covid positivo, mas transmissão pelo leite materno não é comprovada. Então, a amamentação não está contraindicada. Outra questão de prova, tá certo? Beleza, maravilha. Bom, eu acho que assim, de pediatria, GO, basicamente contempladas as demandas maiores. A gente tem pouco mais de 11, 12 minutinhos agora. Nossa. Já passamos por preventiva, pediatria, cirurgia, o tempo voa, né? Meu Deus do céu. Agora a gente vai falar um pouquinho de diagnóstico, né? Então, RT-PCR, sorologia, e uma pincelada no tratamento, né? Então, o foco realmente foi desvirtuar um pouco do tratamento para que a gente possa ter tempo para discutir outros conceitos mais importantes. Uhum. Quanto ao diagnóstico, vamos lá. Parte mais importante do diagnóstico, testes diagnósticos, gente. Então, assim, o teste que, no fim das contas, é o mais utilizado, mas a gente não consegue chamar de padrão ouro por não ter uma sensibilidade perfeita, é o RT-PCR, né? Que é um teste de amplificação de ácido nucleico, tá bom? Que é feito através da coleta de secreções da via aérea do doente e leva ao diagnóstico mostrando a presença do RNA viral nessa secreção. Beleza. Certo? Então, assim, de onde ele deve ser colhido? É o famoso SWAB, tá? Que todo mundo já ouviu falar. Tem estudos comparando a saliva, secreção orofaríngea e secreção nasofaríngea, certo? E tem estudos também comparando até a secreção que a pessoa mesmo colhe no nariz, tá? Então, assim, veja, gente. Tá. O mais sensível desses meios, no fim das contas, é a secreção colhida através do SWAB nasofaríngeo, certo? É a mais comum a ser colhida por um profissional de saúde, certo? E aí a gente entra no contexto de saber quando pedir quais testes e interpretar esses resultados, tá? Eu tenho visto muita gente falando sobre pedir teste rápido nos primeiros dias de doença, porque é rápido, sai rápido, então eu vou pedir o teste rápido. Você, na verdade, está jogando recurso fora, se você faz isso, né? Então, assim, o RT-PCR, que identifica o RNA viral, ou seja, tem presença do vírus naquela secreção, ele deve ser colhido aí em torno de... ele começa a ser positivo em torno de 2 a 3 dias antes do início dos sintomas. Ele tem uma máxima sensibilidade entre o terceiro e o quinto dia, entre o terceiro e o sétimo em algumas amostras, e ele começa a perder sensibilidade a partir do 8º dia, e a partir do 14º dia a sensibilidade já chega a menos de 30%, certo? Tá. Isso. Então, assim, o RT-PCR deve ser aquele teste pedido para o cara que está no quadro agudo. Paciente que abriu a primeira semana de doença. Né? Isso, um cara doente, abriu a primeira semana de doença, você vai colher um SWAB nasofaríngeo por um profissional de saúde e vai enviar para um teste de amplificação de ácido nucleico que vai mostrar a presença do RNA viral naquela secreção. Certo? Tá. E aí a gente parte... Acho que Diz, pode falar.
Não, eu já ia falar para sorologia. Fala aí. Pronto, deixa eu só dar um recado aí em relação ao RT-PCR, né, que é o que eu acho que tem que ficar para o aluno. É um teste que ele é muito específico. Então, positivou é corona, tá? Isso. Negativou talvez não seja, mas você não Uhum, tem como uhum. garantir, né? Ele tem uma sensibilidade um pouco mais baixa, então a chance de falso negativo existe. Então esses conceitos de preventiva, novamente preventiva aqui forte, né? Sensibilidade, especificidade, acurácia, curva ROC, são coisas que podem cair nesse contexto de corona. Então do RT-PCR é lembrar que é bom para confirmar, ruim para afastar. Só isso. Quanto a isso, a gente pode falar do que tem recomendação de manual clínico, né? Se você tem um paciente que está nos primeiros dias e foi negativo e você continua com suspeição clínica elevada, você repete após 24 horas, certo? O RT-PCR, tá bom? Você Certo. pode repetir e Boa. colher um novo para avaliar. Na tentativa de aumentar a sensibilidade, né? Fazer Isso. testes sequenciados e aumentar essa sensibilidade. Isso. E lembrando que mesmo na fase de maior sensibilidade, alguns kits podem ter sensibilidades que chegam a apenas 60%. Então, não é um teste ideal e por isso que eu digo que a gente não pode chamar esse teste de padrão ouro, tá? Talvez Entendi. algumas bancas queiram considerar isso, mas eu acho que é facilmente contestável, viu, Vitão? Porque, para mim, Beleza. dizer que padrão ouro é um teste com sensibilidade de 60% fica um pouco complicado, né? Acho que o melhor teste é o melhor teste para o momento clínico do doente, né? Eu Isso, acho que é isso que tem isso, que ficar. Fala um isso. pouquinho da sorologia, que a gente está em cima Pronto. do tempo. Pronto. Sorologia. Sorologia, ela começa a ser positiva a partir do 8º dia, certo? O dia ideal para a coleta da sorologia, porém, é a partir do 14º dia. Então, não adianta você pedir sorologia para o doente na primeira semana. A partir do 8º dia, você tem uma sorologia e é isso. Primeiro, agente positiva, como em outras doenças também, né, Vitão? IgG e IgM, né? Então, primeiro agente positivo é IgM, certo? Certo. E em torno de 5, 6 dias após, ocorre o aumento dos níveis de IgG, e são níveis que têm durado em níveis mais altos em alguns doentes aí até por 3 meses. A sorologia, a interpretação pode vir da seguinte forma uma questão. Doente com quadro clínico sugestivo de coronavírus, se apresenta aí no 15º dia de sintomas, e tem o seguinte Certo. resultado dos testes diagnósticos: RT-PCR negativo, sorologia IgG negativa e sorologia IgM positiva. Esse cara, sim, esse cara pode ter provavelmente está realmente na fase aguda de Covid, não é isso? Paciente com Certo. sorologia com RT-PCR positivo, sorologia IgG negativa, sorologia IgM negativa. Esse cara provavelmente está na primeira semana aos primeiros 10 dias de doença. Ou seja, ele está no comecinho da doença, Entendi. naquela fase que a sorologia ainda não positivou, certo? Então, assim, eu acho que isso pode ser cobrado em prova dessa forma, mas o mais importante é entender que o cara doente, você pede a RT-PCR. E o doente em fase mais avançada, que você quer, por algum motivo, saber se ele teve ou não Covid, você pode pedir a sorologia, que vai ser mais sensível a partir do 8º ao 10º dia de doença. E deixar claro para o pessoal também que a prova não vai entrar em polêmica, né? Então, isso confere imunidade duradoura, não confere? A gente não sabe isso, né? Então, Isso, dificilmente a prova vai entrar nesse mérito aí. Eu isso, acho que vai mais na interpretação, como você falou. isso. Só, eu posso até pincelar isso, que assim, os primeiros trabalhos mostram que a imunidade é sim duradoura. A gente não tem ainda uma confirmação, apesar de vários boatos, de uma segunda reinfecção, certo? Por essa mesma Certo. cepa. E a gente, mesmo que os testes diagnósticos não identifiquem o anticorpo, a gente sabe que existe a memória imunológica e a gente sabe que pode ser em quantidades tão pequenas que não foi quantificável, mas que a pessoa tem sim já uma imunidade mantida a essa doença. Isso vai ser visto mais à frente, Entendi. realmente. Entendi. Bom, vamos lá. Seguindo só, tratamento, né? Tratamento é o que todo mundo quer mais ouvir, mas na verdade talvez seja o que a gente tenha menos certezas, né? Tenha mais incertezas, mais pontos de interrogação por conta dessa questão do Fast Science, como a gente já combinou. Uhum. A ideia da gente falar de tratamento, a gente vai ter uma revisão para isso, né? A gente vai ter um momento
que a gente vai revisar. E aí, no momento que for a hora de revisar, a gente já vai ter algo mais palpável, né? Então, no nosso curso de revisão, nas nossas aulas de revisão, a gente já vai ter toda essa evidência compilada, né? Para os alunos não se aperrearem aí com a Isso, ausência. Ah, eu quero ouvir isso na live, enfim. Fala isso. um pouquinho do recovery e do corticoide, tá? Tá, Esse eu acho que não pode passar live sem falar. tá bom, vamos lá. Recovery, gente. Recovery é um trabalho randomizado, não é duplo cego, tá certo? É um estudo multicêntrico randomizado que testou o uso de corticoterapia na forma de dexametasona 6 miligramas nos doentes com coronavírus confirmado, tá certo? Então, assim, qual é a primeira particularidade desse trabalho que faz a gente pensar? Um dos primeiros, se não o primeiro estudo randomizado com tratamento que vem com resultado positivo, né? Então, assim, na verdade, E para desfecho duro, né? isso, e para Mortalidade, desfecho né? duro de mortalidade, tanto mortalidade específica associada ao Covid, quanto mortalidade por todas as causas. A gente está falando aqui de um estudo que só lançou seu reporte preliminar, né? Então, ele ainda vai lançar o estudo completo, no fim das contas, mas a gente está falando de um estudo que foi tão esperado, alguma coisa que diminuísse mortalidade, que está todo mundo falando disso antes da gente ter o estudo completo, certo? Então, o que é que o Recovery fez? Pegou, randomizou doentes, foram em torno de 6 mil doentes, mas acabou ficando no braço da dexametasona 2.100 e alguma coisa e 2.100 e alguma coisa no braço não dexametasona. E colocou os da dexametasona para utilizar dexametasona 6 miligramas uma vez ao dia por até 10 dias, versus não usar dexametasona em outros doentes e usar o chamado tratamento usual, que é uma crítica minha ao estudo, que é uma coisa que não fica muito clara o que é o tratamento usual. Tá? E aí tinha doente que tinha usado hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, enfim, uma gama de coisas. Então, assim, resumindo, o que é que esse estudo temos mostrou? Que aguardar, né? Isso. O que é que esse estudo mostrou? Houve uma redução de mortalidade nos doentes, especialmente que precisaram de oxigenoterapia ou estavam em ventilação mecânica, certo? Boa. Uma redução de um terço na mortalidade naqueles de ventilação mecânica e de 1/5 nos que precisaram de oxigenoterapia. Mas não houve... Essa magnitude de efeito absurda, enorme, né? Assim... E não houve melhora naqueles doentes que não precisaram de oxigênio. Ou seja, caso leve, não é para dar corticoide. E caso que precisou de oxigenoterapia, moderado ou grave, você precisa dar o corticoide, certo? A gente ainda vai ter os resultados completos desse estudo, mas é importante marcar que é o primeiro estudo a realmente reduzir, primeira droga realmente que reduz mortalidade desses doentes é a corticoterapia. Todas as outras, até agora, a gente não tinha nenhum tipo de evidência. E as outras que se usa, tipo heparina, você está tratando basicamente uma complicação da doença, né? E não é a doença em si, né? É uma outra coisa. Basicamente, né? É um contínuo, basicamente, a doença. É um contínuo. Enfim, isso. Não Só sei uma se outra coisa, eu acho que... Fala. Acho que não dá tempo. Temos 1 minutinho para encerrar. Tá. A live é imensa. Depois a gente faz o Covid parte 2. A gente faz outra. Boa, não tem nenhum problema. Mas assim, eu acho que a gente conseguiu passar por todas. Só para não dizer que eu não passei pela cirurgia, doentes que operam em período de incubação, cirurgia eletiva, eles têm uma maior mortalidade. Talvez um drops aí da prova de cirurgia que pode cair. Então, isso. É protocolar você fazer um RT-PCR desses doentes isso. 48 horas, mais ou menos, antes de fazer uma cirurgia eletiva. Incorporado ao protocolo de todos os hospitais, viu, Vitor? Todos os grandes hospitais já incorporaram isso aí ao protocolo, certo? Maravilha, maravilha. Bom, eu acho que a gente conseguiu cumprir a meta aí, passamos por todas as áreas, é difícil fazer isso em 1 hora, né? Eu queria te agradecer, Tomás, pela tua participação, pelo teu tempo e, enfim, por tudo que você contribuiu aí com a gente no MR hoje. Obrigado e a gente quer você aqui outras e outras vezes para falar mais de Covid e outros temas. Beleza, a gente faz a parte 2 e eu agradeço o convite e qualquer coisa, enfim, que tiver dúvida, pode colocar aí pra gente, a gente vai respondendo conforme for dando. Beleza? Tá bom, vai ser um prazer. Um abraço aí, pessoal. Boa noite para todo mundo. Tomás, boa noite. Obrigado mais uma vez. Boa noite, gente. Tchau.